processamento de soja atingiu 13 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre deste ano, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, revela um relatório recente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Sobre esse assunto, conversamos agora com Daniel Amaral, economista-chefe da Abiov. Daniel, quais são os principais fatores que justificam esse bom acréscimo aí? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e comentar sobre os números da Abiov, da cadeia produtiva da soja. Realmente, nós estamos vendo um número bastante importante e positivo dessa cadeia produtiva, que decorre especialmente, no caso do óleo de soja, das exportações. Estamos falando aí de um mercado internacional que precisa muito do óleo de soja brasileiro. O Brasil está exportando bastante para diversos países do mundo, então esse, sem dúvida, tem sido um fator que motiva bastante o aumento do esmagamento de soja. É importante falar também do farelo de soja, que tem sido também um aumento de demanda em razão dos nossos concorrentes terem reduzido a oferta recentemente e a demanda está crescendo. Então, o Brasil se encontra numa posição privilegiada de aumento da produção, aumento da disponibilidade para atender essa demanda crescente por alimentos no mundo todo. Você está dizendo, então, que é o mercado internacional que vem sustentando, né, esse interesse, essa demanda pelo óleo de soja e pelo farelo de soja e sustentando também os preços. Mesmo diante também de uma safra menor. Daria para dizer hoje que se a gente não tivesse tido uma quebra de safra da soja aí por fatores climáticos, esse excesso de safra também seria absorvido pelo mercado internacional, Daniel? Podemos dizer que se a safra tivesse ocorrido como nós esperávamos logo no início, né, do começo do ano, cerca de 20 milhões de toneladas a mais daquilo que nós estamos observando hoje, ou seja, se o Brasil tivesse colhido as suas 145, 146 milhões de toneladas, muito provavelmente o Brasil estaria exportando também mais soja em grão. Nossa previsão inicial era de exportação de quase 93 milhões de toneladas, reduzimos para cerca de 76 a 77 milhões. E o fato positivo é justamente esse que você comentou, o esmagamento de soja forte, né, em relação a uma safra que se esperava bem maior. Porém, é importante dizer que com uma safra maior, também o Brasil teria mais possibilidades de esmagar soja, né, especialmente se houvesse maior demanda, né, pelo farelo e pelo óleo. Tudo indica que sim, então que a gente teria condições de ter um esmagamento um pouco maior até do que nós estamos observando atualmente. Bom, a gente deve ter então o início da próxima safra agora em setembro, né? E os produtores, obviamente, devem incentivar, né, incrementar o plantio em função desse cenário positivo de precificação. Vocês acreditam que, diante desse cenário, a tendência é que, mesmo com uma oferta maior, uma safra maior, se o clima ajudar, né, e esse interesse do produtor, os preços devem ser mantidos em bons patamares, não só pelo interesse internacional, mas com a própria demanda aqui interna, né, que procura ter um óleo também com um pouco mais de preço reduzido em função da receita do nosso consumidor, Daniel? Tudo indica que sim, que nós vamos ter preços que vão estimular, que são preços favoráveis para que o produtor ele aumente a sua produção, aumente a sua oferta, dado que no mundo todo a demanda por soja ela é muito grande, nossos parceiros e concorrentes também, a Argentina e Estados Unidos, devem ter safras maiores do que as registradas agora em 2022, mas ainda assim insuficiente para atender todo o mercado internacional. Então, cabe ao Brasil, e essa é uma grande oportunidade, produzir mais soja para atender tanto no mercado interno, né, a industrialização, que vende farelo e vende óleo aqui, exporta, quanto para a exportação direta de soja em grão. Nós temos mercados para os três produtos e é importante que o Brasil aproveite esse momento para produzir mais e também consolidar e aperfeiçoar as suas questões logísticas, tributárias,
celebrar mais acordos internacionais para que a gente possa tornar esse momento conjuntural favorável numa questão estrutural positiva para o Brasil e para todo o setor. Eu tenho uma última pergunta, Daniel, não estava no script aqui, mas se você não souber a resposta, não tem problema nenhum. Por curiosidade, eu queria saber quais são os 3 países, né, que mais importam aí o óleo de soja brasileiro e também o farelo de soja brasileiro. Perfeito. No caso do farelo de soja, a gente costuma falar do bloco europeu, né, da União Europeia, como o nosso principal cliente, ainda é o nosso principal cliente, seguido pelo Sudeste Asiático. Então, no caso do Sudeste Asiático, quando a gente também olha essa região, ela cresce muito. Aí eu tenho uma demanda por vários países, tem a Tailândia, tem a Filipinas, tem a Indonésia, tem a Coreia do Sul, tem diversos países naquela região que são muito importantes e como bloco representam um consumo muito significativo de farelo de soja. Em terceiro lugar, a gente está vendo aí um crescimento bastante importante do Oriente Médio, países daquela região que tem um papel importante também e costumam ter políticas ativas de aumento da produção de proteínas. No caso do óleo de soja, a demanda é bastante diversificada. A China é um cliente muito importante, a Índia também é um país que demanda muito o nosso óleo, e depois a gente vê uma dispersão grande da demanda por outros países. Então, a gente pode dizer de uma maneira sintética que a Europa e o Sudeste Asiático são grandes demandantes dos nossos produtos. O ideal fosse, né, Daniel, que a indústria brasileira conseguisse produzir 100%, né, toda a soja que a gente produz aqui no Brasil, em grãos, fosse transformada na indústria brasileira para gerar emprego, gerar renda e exportar esses produtos, agregando valor aos nossos produtos, porque todo mundo sairia ganhando, né? Será que um dia a gente vai conseguir chegar a esse cenário, Daniel? Olha, essa é a nossa meta aqui na Biob, que a gente sempre tenha o fortalecimento da indústria brasileira. A gente vê o quanto que é importante que a indústria tenha condições competitivas no mercado interno para conseguir manter essa soja aqui dentro e ofertar o farelo e o óleo para todos os clientes daqui e do exterior também. Isso gera mais empregos, isso gera renda, isso gera oportunidades nas cadeias produtivas que consomem os nossos produtos. E para isso, então, a gente precisa continuar os nossos trabalhos, as nossas discussões para fortalecimento da competitividade na logística, na tributação e, principalmente, que a gente tenha acordos internacionais nos quais o farelo e o óleo de soja têm um tratamento adequado frente às matérias-primas. É muito comum que os países, quando fazem acordos internacionais com outros, né, procurem reduzir bastante a tarifa sobre as matérias-primas, porque eles querem importar, né, aquela matéria-prima, agregar valor internamente. Perfeito. Mas cabe ao país exportador também pleitear e trabalhar pelo contrário, para que ele tenha um acesso a mercados bastante adequado, principalmente quando se trata de produtos com maior valor agregado. Perfeito. Então é importante perseguir esses acordos internacionais. Tá bom. Conversei com o Daniel Amaral, que é economista-chefe da Abiov. Obrigado, Daniel. Uma boa noite. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Valeu.